Olá, gente, mais uma aula de geografia aqui para vocês, tá? Me chamo Celiane, como vocês já estão cansados de ver, né? De saber. Hoje a gente vai encerrar o ciclo de 5 aulas sobre as regiões brasileiras, tá? A última região ficou sendo a região sul e a gente vai seguir aquele mesmo padrão, né, que eu usei nas outras regiões. Eu vou usar o mapa mental para explicar os principais pontos, mas vou deixar os slides disponíveis lá no Classroom. Estou disponibilizando também o Forms com as questões, né, e esse vídeo e textos complementares, tá? Não tem como falar só em poucos minutos tudo que é importante. Então a gente pega os destaques, né, e vai abordar aqui, como eu fiz com as outras regiões, tá certo? Bem, vamos começar pelos aspectos físicos, né, da região sul. Vocês podem ver aqui no mapa, ó, esse é o mapa da região sul, a menor região do país, tá? Representa 6,76% do território. Como vocês podem observar aqui, os estados que compõem a região sul são Paraná, com capital Curitiba, Santa Catarina, com capital Florianópolis, e Rio Grande do Sul, com capital Porto Alegre, né? Capital do rock, inclusive, só uma curiosidadezinha aí para vocês, tá? Por causa da sua localização geográfica, ela vai ter as características climáticas da região sul vão ser totalmente diferentes das outras regiões brasileiras. Por isso que eu deixei ela por último. Normalmente a gente fala por último da região sul, né? Então, enquanto as outras regiões brasileiras estão mais próximas do Equador e estão na zona intertropical, e aí apresentam um clima mais quente, né, com as suas variações, a gente viu que predominantemente o clima tropical apareceu, né, nas outras regiões, inclusive quando a gente fala de clima do Brasil, é o tropical, que aparece como clima predominante, mas na região sul a gente não vai ter a presença do clima tropical por causa dessa localização que eu já pontuei. Ela está abaixo do Trópico de Capricórnio. Isso significa dizer que está na zona temperada ou na zona subtropical, tá? A zona climática que eu falo. E aí, uma característica desse tipo climático, né, do clima subtropical, é a presença das 4 estações do ano bem definidas, ou seja, o inverno vai ser bem rigoroso, inclusive mais ao sul aqui, né, chega a nevar, né? O verão vai ser quente, na primavera tudo vai ficar florido, bem próximos das características do clima da Argentina, por exemplo, que está na mesma faixa, está na mesma localização geográfica, tá? Bem, com relação à vegetação, vai puxar um pouco da característica do tipo climático, né? E aí a gente vai ter a presença da mata de araucária, aqui no estado do Paraná principalmente, sofreu bastante desgaste, né? Bastante desmatamento, por causa da exploração econômica, urbanização e etc, tá? A gente vai ter os campos sulinos, que são formados por ou campos, né, ou pradarias, que são gramíneas, mas são gramíneas que chegam até 1 metro, mais que isso um pouco de altura. E a vegetação costeira, que é essa vegetação aqui do litoral, e a gente tem mangues, né, restingas e etc. Com relação ao relevo, a gente vai ter a presença do Planalto Meridional e o Planalto Atlântico como principal, tá? Como relevo principal, mas a gente tem também planícies espalhadas e é nessas planícies que ocorrem a agricultura, a prática agrícola e a pecuária, ou seja, a prática agropecuária, que eu já vou pontuar daqui a pouco para vocês. Com relação à hidrografia, eu não coloquei aqui, mas como o mapa está bem explícito, né, a gente tem uma região hidrográfica rica, a gente tem rios espalhados em todos os estados da região sul, mas eu vou destacar o Rio Paraná, que faz parte da Bacia do Prata, ou Bacia Platina, que ela ultrapassa os limites do território brasileiro, tá? E a gente vai ter no Rio Grande do Sul a Lagoa dos Patos, que é ponto turístico, né? E ela é importante economicamente falando também na região. A gente tem como população aproximadamente 30 milhões de pessoas, né, os dados mais recentes que eu consegui, e uma densidade demográfica, que é aquela divisão que se faz população por
quilômetro quadrado, né, habitante por quilômetro quadrado, quando a gente pega esses 30 milhões e divide pela área da região sul, a gente tem 50,2 habitantes por quilômetro quadrado. Ainda não dá para ser considerado bem povoado. A gente vai ter, eu acredito que a próxima aula seja sobre população, se vocês já não tiveram, né? Dependendo do programa que eu coloquei aqui para essa turma. E aí, lá a gente vai entender como é que funciona essa distribuição populacional. Como em todo o Brasil, a distribuição populacional ela é irregular, tá certo? Bom, os dados sociais, a gente tem uma taxa de mortalidade infantil relativamente baixa, né? 10,4 por mil. E aí a taxa de mortalidade infantil, só para lembrar, são as crianças que morrem antes do primeiro aniversário, tá? A gente tem, comparando com os outros estados, a gente tem uma taxa até baixa. Do analfabetismo, a gente tem ponto positivo, né? 3,5% apenas de pessoas em idade escolar que são analfabetas. Essa média aí vai até uns 15 anos, tá? E se comparar com a região Nordeste, por exemplo, aqui a taxa de analfabetismo é 18%. Embora a gente tenha no Ceará uma das melhores educações, né? Melhores resultados na educação. Mas não sustenta sozinho os 9 estados da região Sudeste, né? Como IDH, não saiu aqui o Izinho, mas IDH aqui, 0,7, isso é considerado médio ou alto, dependendo, né, do resultado anual aí. E como atividades econômicas, né, que eu pontuei aqui para vocês, a gente tem as indústrias, né, do vinho, principalmente pela situação climática, a condição, a localização. Lá tem bastante produção de uva, inclusive tem, até destaquei aqui, a festa da uva, né, onde eles se reúnem, cantam, dançam, pisam nas uvas, de forma bem tradicional. E isso provoca uma atração em relação ao turismo. As pessoas vão visitar, principalmente nesse período de festividades, que é para experimentar um pouco dessa cultura, que é bem forte, tem raízes europeias, né? Como a gente estudou lá na população do povoamento do Brasil, a gente sabe que os europeus fixaram-se mais na região sul, justamente por causa das características climáticas serem próximas das da Europa, né? Claro que o inverno não vai ser tão rigoroso quanto o europeu, mas lembra um pouco. A gente vai ter indústrias têxteis, laticínios, frigoríficos, grãos, né? Principalmente na região metropolitana de Curitiba. Aí a gente vai ter lá nessa região, né, indústrias automobilísticas, químicas e madeireiras, tá certo? Com relação à agricultura, a gente tem também, além do cultivo de monocultura, da soja, trigo, arroz, mas a gente também tem pequenos agricultores que produzem vários alimentos, né? Milho, feijão, mandioca, maçã, laranja, batata, fumo, tá certo? E aqui eu coloquei como destaque, né, que Rio Grande do Sul e Paraná se destacam aí, juntamente com os estados do Centro-Oeste, como um dos maiores exportadores de soja, tá? Então, maior produção e maiores exportadores, tá certo? Com relação à pecuária, a gente vai ter principalmente a criação de caprinos e ovinos nessa região, tá bom? Bom, acho que eu falei das festividades, né? Que tem outras atrações aqui para vocês, normalmente acontecem em agosto, o Festival de Cinema de Gramado, né? A Dança das Fitas é um traço europeu, né? Um traço da cultura europeia. As mulheres e homens fazem tipo umas fitas, né? E ficam bailando, né? E tem também o Oktoberfest, né, que é a festa da cerveja. Eles consomem muita cerveja, inclusive, que é um pouco do traço da cultura alemã, tá bom? Bom, era isso, a aula foi mais curtinha. Leia um texto complementar, observe os mapas nos slides e até a próxima aula, que eu acredito que seja população brasileira, tá bom? Então, tchau.